A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 6 ao 8. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo daquilo que vocês vão pedir para ele. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã pela Regional, você que já conectou o YouTube e está ouvindo o programa Maranata. Aqui nós temos uma orientação que é dada por Jesus aos seus ouvintes, aos seus seguidores. Então, nesse momento que Jesus fala, ele está falando ao vivo e em cores para uma multidão que está atenta, observando as palavras e meditando em tudo aquilo que ele está oferecendo de conhecimento do mais profundo àqueles que estão de corpo presente e estão na presença de Jesus em carne, osso e espírito. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, abrimos o Evangelho, nós vamos perceber que o registro literário, que as palavras que estão aqui, elas são tão reais e tão eternas que elas existiram há mais de 2000 anos e elas permitem que nós possamos refletir, permitem que nós possamos aprofundar e não só lê-las de maneira natural, mas que à medida que nós estamos lendo, nós possamos dar entendimento espiritual ao que elas significam em relação aos ensinamentos deixados por Jesus. Então, nesse momento aqui, Jesus está ensinando as pessoas a orar. Ele está dizendo assim, ó, quando vocês forem orar, nós poderíamos substituir a palavra orar pela palavra dialogar ou conversar. Então, quando você está aflito, sozinho, desamparado, angustiado, você se depara com uma prova, você se depara com uma situação insólita, a qual você supostamente não tem uma solução imediata, você não tem um escape, fica difícil tomar uma decisão, você tem dúvida, você tem medo, e recorrendo às coisas materiais ou recorrendo às pessoas que estão ao seu lado, você percebe que é inútil, porque elas não podem em nada te ajudar. Então, geralmente, esse é o ambiente, esse é o sentimento mais próprio do ser humano que vai buscar suas forças, o seu refúgio no diálogo, na oração com Deus. Geralmente, quando as pessoas estão bem, quando as pessoas vão bem, obrigado, elas esquecem de dar graças ao Senhor e agradecer a Deus por todas as coisas. Mas quando vem a luta, quando vem a prova, quando vem a dificuldade, quando vem a enfermidade, quando vem a perda, as pessoas buscam em Deus um conforto, ou pelo menos uma esperança, um sinal de que possa haver uma mudança naquela circunstância. E aí Jesus está falando assim, só que ele fala para todas as coisas. Ele fala que é para você fechar a porta do seu quarto e conversar com o seu pai no secreto, tanto para você bendizer, para glorificar e exaltar a Deus pelas coisas boas que ele oferece, e também para você recorrer a Deus nas suas dificuldades, nas suas fragilidades, naquilo que ele pode te dar o suporte necessário para vencer ou caminhar, enfrentar os conflitos, enfrentar as dificuldades que inevitavelmente todos nós passamos no dia a dia. E aí é o que Jesus está dizendo para os ouvintes e diz assim também no dia de hoje para nós. Não é necessário você ficar repetindo insistentemente qual é o teu problema. Não é necessário que você faça orações repetitivas, insistentemente, como se fosse um castigo, né? Naquela época que o professor mandava o aluno escrever 50 vezes a palavra que ele escreveu errado. Não é necessário fazer dessa forma. Simplesmente, feche a porta do seu quarto. Antes de mais nada, adore a Deus, porque Deus é motivo de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Exalte o nome de Deus sobre todas as coisas,
reconhecendo que Ele é soberano, majestoso, poderoso, o Criador dos céus e da terra, de tudo aquilo que você vê e aquilo que você desconhece. E na sua oração que você possa ser objetivo, que você venha falar: olha, Senhor, a minha oração nessa manhã aqui é por conta da enfermidade que eu estou vivenciando. Os médicos não me deram uma boa alternativa, não me deixaram esperançosos, disseram que o diagnóstico não é o melhor, mas eu estou orando para recorrer ao Senhor, pelo seu poder, para que a minha história possa ser mudada. Por mais que os médicos tenham os diagnósticos, que eles tenham uma comprovação do meu problema, eu coloco a minha fé, a minha esperança no Senhor e confio no Senhor, para que, se for da sua vontade, que se a sua vontade é promover um milagre na minha vida, eu sou o canal para que isso seja executado. E desejo compartilhar a bênção, o milagre para todos, para dizer com todas as palavras o quanto o Senhor é bom. Então a oração, ela é simples, porque ela é um diálogo. Só que nós só conseguimos dialogar com quem temos intimidade. Nós sentimos muito à vontade em conversar sobre qualquer assunto quando nós somos íntimos de alguém. Quando nós vamos num ambiente, que o ambiente é aparentemente estranho, numa outra cidade, num outro local de encontro de pessoas que você não conhece muitas pessoas, há uma tendência à timidez e de você não falar todas as coisas a seu respeito, até para se preservar. E tem muitas pessoas que têm esse comportamento em relação a Deus. Quer conversar com Deus, mas tem vergonha de se abrir, como se Deus não conhecesse você. Porque aqui Jesus está dizendo que antes que você venha pronunciar aquilo que você deseja, que você venha colocar, verbalizar o que você necessita, o que você pretende, o Senhor já sabe da sua necessidade. A questão é que com o diálogo você vai criando intimidade com Deus. Você vai falando aquilo que você está vivendo, mas Ele já sabe disso. Você vai dizer aquilo que você precisa, mas Ele já sabe disso também. Você vai falar assim da tua dor, do teu sentimento de impotência com relação às escolhas que os seus filhos fizeram e o lugar onde eles estão, ou as práticas que eles estão realizando, e você é impotente para mudar essa história. E quando você fala isso, você está reconhecendo a tua fragilidade e a tua fraqueza com relação a outras coisas. E esse diálogo tem que ser honesto, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser verdadeiro. É dessa maneira que Jesus está ensinando esse povo a orar, mas Ele também está nos ensinando a orar nessa manhã, dizendo assim: olha, entra lá no seu quarto, não precisa chamar ninguém para ouvir o que você está orando. Você não precisa ficar anunciando em orações altas para que o teu vizinho venha ouvir, porque ele não vai fazer nada por você. Mas ore em secreto, no oculto do seu coração, ainda que a tua boca não pronuncie nenhuma palavra. Só os teus pensamentos já chegam ao céu num diálogo estabelecido com Deus Todo-Poderoso. Que você possa orar com coragem, que você possa orar com intimidade, na certeza que Deus ouve toda a sua oração. Ainda que os seus lábios não os pronunciem nenhuma palavra, Ele conhece os seus pensamentos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.